tecnologia e o direito condominial, Lei Geral de Proteção de Dados, hospedagem via aplicativos, filmagem em condomínio, votação eletrônica e assembleia virtual. Para a exposição do tema, convidamos o Dr. Marcos Vinícius Kikunaga, advogado, presidente da Academia Nacional de Direito Notarial e Registral, mestre em Direitos Difusos e Coletivos, coordenador de especialização em Direito Imobiliário, com ênfase em Direito Notarial Registral na ESA. Bom dia a todos. 9h08. 9h25, Alexandre, eu termino. Né? Porque eu e o Alexandre, a gente está indo viajar, a gente está com uma certa urgência. Vamos lá, sem mais delongas. O tema que eu tenho que tratar, eu vou tratar de forma rápida, e eu pensei em fazer uma coisa pequena, objetiva. E aí, meu querido amigo Rubens, lascou tudo. Porque eu comecei a puxar aqui, puxar ali, a questão registral é um tema de extrema relevância para quem milita com o direito imobiliário, para quem milita com o direito civil, penal, tributário. Em qualquer área, a gente enfia o direito registral e notarial nele. Né? Por quê? Porque o direito notarial e registral é um ramo que estuda a materialização ou operacionalização do instituto jurídico. Então, de nada adianta a gente saber processo e a gente não saber instrumentalizar posteriormente aquele direito material. Então, eu começo o nosso trabalho, antes de mais nada, fazendo uma introdução do que os cartórios vendem. Por que existe cartório no mundo inteiro? Por que existe cartório no Brasil ainda? Porque nós somos ainda um país de muitos vulneráveis. Né? Então, é necessário, o Estado, na sua formação, ele delega a um particular a função de outorgar segurança jurídica, segurança social, nas relações privadas. Então, veio essa pesquisa do Datafolha e diz o seguinte: olha, eu confio mais no cartório do que num soldado armado com um fuzil 762, com 18 anos de idade, que ele tem a seguinte instrução: se chegar alguém perto do quartel, você fala, alto lá. Se não lançar a senha, dá um tiro para cima. Se não lançar a senha pela segunda vez, dá um tiro no chão. Se não lançar a senha pela terceira, dá um tiro na cara. Então, o cartório é mais seguro do que um soldado com grande testosterona no sangue, armado com um fuzil 762 de 1964. Se eles vendem segurança, vamos exigir segurança. Esse é um ponto fundamental. Na materialização dos institutos, eu vejo, nas análises que eu faço, na vida profissional, na vida acadêmica, muitos equívocos. E aí, eu trago esses aspectos registrais aos senhores. A primeira questão que eu trago é a questão da incorporação imobiliária, porque o condomínio edilício ele pode nascer decorrente de uma incorporação ou não. Então, a gente já tem que colocar na nossa mente. Esse desenho, ele parece ser bobo, né? Mas eu demorei 10 anos para fazer esse desenho. 10 anos. Você vê como eu tenho retardo mental, né? Porque demora para pegar o raciocínio e tal. Mas antes de entrar nessa questão da incorporação imobiliária, uma grande dificuldade que eu vejo dos advogados em qualquer área é entender o sistema registral. A gente tem que lembrar que o sistema registral, hoje, vigente, o regime jurídico aplicável é a Lei 6.015, de 73, Lei dos Registros Públicos. No entanto, essa lei entrou em vigor em 76. E a lei vigente anteriormente era o decreto 4857 de 39. Vigente até hoje. Formalmente revogado, mas na prática ele está vigente. Então, o sistema registral, ele mudou. O sistema registral do decreto 4857 de 39 era um sistema descentralizado, onde você praticava os atos de registro em vários livros. Então, o registro de imóveis, ele tinha vários livros. Os principais, livro 2 e livro 3. O livro 2 fazia inscrição, o livro 3 fazia transcrição. O livro 4 fazia inscrição, o livro 3, transcrição. O livro 8 fazia inscrição, o livro 3, transcrição. Ou seja, ninguém entendeu nada. Né? E isso é uma grande dificuldade. Porque na hora de você interpretar um documento formal do condomínio edilício,
você não consegue interpretar. Por quê? Porque a linguagem, o conceito registral, não está em livro. Então, os poucos livros que nós temos na área não trazem essa definição. Então, só para vocês entenderem, no sistema do decreto 4857/39, no sistema antigo, nesse sistema descentralizado, o que era ato de transcrição? Era a prova da propriedade. Então, a transcrição era um ato de registro onde você registrava a aquisição da propriedade. Então, como é que eu vou provar que um condômino ele é ou não proprietário, se o empreendimento é antigo? Você tem que pedir uma certidão da transcrição. Livro 3. E se tiver um direito real sobre coisa alheia? Ele vai estar onde? Depende. Se for hipoteca, direito real sobre coisa alheia de garantia, ele vai estar no livro 2. Se for qualquer outro direito real sobre coisa alheia, de fruição ou de aquisição, está no livro 4. E a convenção de condomínio? E a instituição condominial? Ela vai estar no livro 8. A incorporação imobiliária vai estar no livro 8, a instituição condominial no livro 8, a especificação de condomínio no livro 8. Então, a gente já de cara tem que entender. Hoje está tudo na matrícula, na Lei 6.015. Então, empreendimentos entregues, empreendimentos registrados após o dia 1º de janeiro de 76, está na matrícula, graças a Deus. Só que como a gente trabalha com direito condominial, a gente trabalha com todo tipo de condomínio. Então, onde você vai buscar informação? Você tem que saber. Tudo bem? A questão da incorporação imobiliária. Qual que é o fundamento da Lei 4591/64 em exigir o registro da incorporação imobiliária? E aí, a gente tem que lembrar, por que eu tenho que registrar um projeto de construção? Por que eu tenho que fazer aprovações na prefeitura e assim por diante? Para quê? Para que você cumpra um princípio muito importante do registro, que é o princípio da especialidade objetiva. Você precisa definir qual é o objeto que você vai alienar, para quê? Para que a pessoa tenha segurança que o contrato que ela vai realizar não seja um contrato de natureza aleatória. Vamos lembrar que o artigo 104, inciso 2, ele vai falar o seguinte: para validade do negócio jurídico requer-se agente, capacidade do agente, objeto lícito, possível, determinado, determinável. Objeto determinado é objeto presente. Só que na incorporação imobiliária eu tenho objeto futuro. Então é objeto determinável. Então eu preciso cumprir o princípio da especialidade objetiva do registro de imóveis. Para quê? Para que eu possa alienar as frações ideais futuras. Ok? Captaram? Maravilha. Só que quando chega lá na terceira fase, que é o condomínio edilício, vamos lembrar que durante a fase de construção, que é a questão da segunda fase, eu tenho um condomínio de fato da construção. Eu não vou entrar no mérito, mas é um condomínio de fato. Por quê? Porque quem administra esse condomínio é uma comissão de representantes, prevista no artigo 50 da 4591/64, que dá muito problema, essa questão da comissão de representantes. Por quê? Porque o incorporador não comenta da necessidade da comissão de representantes dos condôminos. A importância dela é a fiscalização da obra. Mas isso aí, não vamos entrar no mérito. Vamos entrar direto na questão do condomínio edilício. O condomínio edilício nasce como? Vamos lembrar que o condomínio edilício, ele nasce por ato inter vivos, né? Ou causa mortes no testamento. Então ele pode vir tanto por ato inter vivos, entre vivos, que é a instituição voluntária dos proprietários do bem no regime condominial edilício, ou pode vir decorrente de um testamento, de uma disposição testamentária. Maravilha. Como é que eu faço para registrar o condomínio edilício? Agora começa a saga. É rápido. Calma, Alexandre. Calma, vou sentar o pau. Calma. Da averbação da construção. A gente acha que é simples a averbação, né? Vamos lembrar, qual que é o primeiro documento que eu necessito? Preciso do auto de conclusão da obra, que é o habite-se. Então eu faço a averbação da obra, ok? Maravilha. Depois, eu pratico o ato de registro da instituição de condomínio. Eu vou entrar no mérito daqui a pouquinho sobre essa questão da instituição de condomínio. E aí eu faço o registro no livro 3 da convenção de condomínio. Então a convenção de condomínio é registrada num livro específico do registro de imóveis, que é o livro 3, registro auxiliar. E aí eu posso abrir ou não as matrículas das unidades autônomas. Aí tem um detalhe interessante. Geralmente, o incorporador, quando ele vai fazer a instituição condominial, ele faz esse requerimento expresso.
Se ele fizer o requerimento expresso, ele paga a abertura das matrículas. Se ele não fizer, o oficial ele pode abrir ex officio, abrir as matrículas de ofício. Só que muitas vezes o registrador não faz. Por quê? Porque ele espera as aquisições ocorrer. Para quê? Para que ele cobre a abertura de matrícula. Tudo bem? Isso é uma questão interessante. Então, é possível um condomínio edilício instituído na matrícula mãe, na matrícula da incorporação? É possível. Ah, mas como é que eu provo a propriedade? Você vai ter que pedir uma certidão em relatório conforme quesitos, previsto no artigo 19 da Lei 6.573, né? Para quê? Para que você consiga encontrar a tua fração ideal registrada, porque ela não vai ter matrícula aberta, se não for requerida. Tudo bem? Então, não é obrigatório a abertura das matrículas filhas depois do registro da instituição condominial. Ok? Só vai ser aberta se o incorporador requerer ou se o nosso querido registrador achar por bem abrir essas matrículas ex officio. Aí eu coloco em vermelho e a CND do INSS. Aí começa o pau. Porque na prática o registrador exige. No entanto, eu tenho os seguintes precedentes para dispensar a CND. Acontece que no Brasil inteiro, o oficial de registro continua exigindo. Ah, mas a Lei 8.212 de 91 exige, e se eu não exigir, eu posso responder solidariamente pelo tributo. É mentira. É mentira. É papagaiada, entendeu? Na verdade, o que eu não quero, eu, oficial de registro, eu não quero assumir um problema que não é meu. Mas solidariedade não tem. Por quê? Porque o CTN, ele vai falar que só haverá solidariedade se houver omissão por parte, e negligência por parte do oficial, e a impossibilidade de cumprimento da obrigação por parte do contribuinte. Vamos em frente. Veio o precedente administrativo decorrente do quê? De vários outros precedentes judiciais. Então eu tenho pedido de providência do CNJ, recurso extraordinário no STF, súmula 70, súmula 323, súmula 547, duas ADINs para falar o quê? Que é inconstitucional a lei que exige a apresentação de CND para a prática de ato de registro. Então veja que as súmulas, elas não falam exatamente disso. Se você for olhar a súmula, por exemplo, a súmula 70, ela vai falar: é inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo. Ou seja, você tem que pagar tributo, mas eu não vou deixar você trabalhar. Ou seja, você está forçando com que a pessoa, ela cumpra uma obrigação tributária para que ela possa exercer a sua atividade. Nessa linha de entendimento, vem a pergunta: se eu tenho um incorporador imobiliário que teve algum problema durante a obra, que por algum motivo não tem a CND naquele exato momento, ele não vai entregar a obra? E o reflexo disso, Gomide, do Dr. Marcelo Barbaresco, qual que é o reflexo disso no condomínio? Então, é uma questão muito interessante isso, porque na prática, os oficiais de registro exigem. No entanto, lá no provimento 5889, item 119.1 do capítulo 20, tomo 2, eu coloquei por escrito porque é difícil, né? Achar. É normas de serviço. Entra no TJ São Paulo, né? Todo estado tem suas normas estaduais. Em São Paulo, por conta desses precedentes, veio esse provimento para incluir o item 119, onde nenhuma exigência, salvo o imposto de transmissão e o recolhimento do laudêmio nas transferências de imóveis enfitêuticos, nenhuma exigência relativa à CND poderá fazer o oficial de registro para registro de títulos particulares, notariais ou judiciais. Mas para. Eu tenho um precedente judicial, tenho um precedente do STF, tenho um precedente administrativo, eu tenho norma de serviço. E você continua exigindo. E esse dano, isso aqui é engraçado, né? Eu não ia comentar, mas eu vou ter que comentar. Que eu lancei essa semana, no dia 1º/10, o meu livro de Direito Notarial Registral à luz do CDC. Obrigado. Se você quiser mostrar, doutora Silva, para eles aí. Aê! Valeu, obrigado. Eu trouxe, vice-presidente, doutor Ricardo, eu trouxe uma obra
para ingressar na biblioteca da OAB. Né? Conversei com o Dr. Rubens e o Dr. Rodrigo sobre esse assunto. E a outra obra vai ser sorteada para os senhores. E uma outra obra, como eu coordeno lá na ESA, eu fiz a doação para a biblioteca da ESA. Né? E por que eu não trouxe mais livros? Porque uma das obrigações minhas, acadêmicas e profissionais, foi fazer doação para o máximo de bibliotecas possíveis para o acesso à informação. Né? Então, mas eu não vou ganhar. Sim, mas você é o único que vai ganhar. Eu prefiro fazer a doação para a biblioteca da OAB para que todos tenham acesso àquelas informações. Então, é um livro que eu fiz em 8 anos. Né? Comecei ontem, né? Depois de... Já estava desesperado, né? Dr. Marcelo Barbaresco, autor, Dr. Alexandre Gomes, Dr. Jacques. Todos os autores, sabemos a dificuldade, né? E graças a Deus a gente conseguiu lançar. E no livro eu trato dessa relação do direito do consumidor. E o condomínio nesse ponto, o incorporador nesse ponto, quando ele vai buscar a tutela jurídica do registro, ele não tem. Você não apresentou CND, não vou registrar. E aí gera um reflexo danoso para todo empreendimento imobiliário. Então eu trouxe o fundamento para a dispensa da CND. Mas não foi declarada inconstitucional a lei 8.212/91 que exige a CND. Aí eu trouxe um fundamento na 8935/94, artigo 30, inciso 14, que é o seguinte: é uma obrigação do oficial de registro cumprir norma técnica. Só que essa norma técnica, ela não é uma norma técnica ilegal. Ela é uma norma técnica fundamentada em diversas decisões judiciais. E nesse momento, eu consigo vislumbrar a irresponsabilidade do registrador em eventual autuação. Evidente. É ingressar com ação judicial, só que ele não quer ter esse trabalho. Ele empurra o trabalho para quem? Para a sociedade. Né? Eu acho que a importância das serventias notariais registrais é para facilitar o acesso da população aos seus serviços e não dificultar. Essa é a ideia. Então eu trouxe os fundamentos da dispensa da CND. Aí vocês vão perguntar: mas isso daí você é teórico, você nunca fez. Fiz sim, fiz agora em janeiro. Fiz um incorporador com problemas financeiros, ele não tinha CND, tinha que entregar a obra, estava atrasada a obra há 3 anos, e fiz o requerimento ao oficial do registro, e o oficial do registro registrou. Né? Então, assim, em São Paulo. Então, essa conduta nossa, a nossa conduta ativa, a debater na corregedoria, suscitar dúvida, é muito importante para a mudança dos conceitos, a mudança das condutas. Aí chegamos à questão da instituição condominial. Aí a corregedoria fala, a instituição e especificação. Aí vem a pergunta, qual que é a diferença entre instituição e especificação? Porque isso é importante. Porque quando o empreendimento ele está precedido de incorporação imobiliária, eu já cumpri a especialidade objetiva. Então basta registrar a instituição condominial. Porque você ratifica o projeto realizado. Quando você não tem incorporação imobiliária, você precisa cumprir a especialidade objetiva. Aí você precisa especificar, que é a descrição do empreendimento. Só que isso tem um impacto muito grande. Por quê? Porque na tabela de emolumentos, está escrito lá, previsão, registro de incorporação ou de especificação de condomínio. E aí eu trouxe os valores. Dependendo do empreendimento, fica caro. Muito caro. E aí vem uma discussão interessante. Quando o incorporador registra a incorporação imobiliária, Gomide, quando ele vai instituir, o registrador cobra de novo o mesmo valor. E no meu entendimento não poderia cobrar. Porque qual é a responsabilidade do registrador em fazer duas linhas de registro? A requerimento do incorporador, institui este empreendimento em condomínio edilício. Já está especificado, já está especializado. Eu não estou fazendo de novo. Só que eles cobram de novo. Então a tabela, no meu entendimento, a tabela na especificação de condomínio só poderia ser cobrada se não houvesse incorporação anteriormente registrada.
E em breve eu vou enfrentar isso, por quê? Porque o empreendedor imobiliário que eu ajudei, com a hora que foi fazer instituição condominial, ele me perguntou, quanto que eu vou pagar? Na minha conta era R$6.000, na conta do cartório foi 120. Que como ele não tinha dinheiro, o que ele teve que fazer? Ligar para cada condômino e falar, você vai ter que depositar aí, meu querido, R$2.000 na minha conta para eu pagar os 120 que o cartório está cobrando. E foi um inferno, mas todo mundo pagou, tá tudo certo, pagamos lá. Só que antes disso eu falei para o oficial do registro, você tem certeza do que está fazendo? Você tem absoluta certeza? Porque eu não estou especificando, eu estou ratificando um projeto anteriormente especificado pelo projeto de incorporação. Então, você não teria fato gerador para cobrar isso. Ele falou, não, eu tenho que cobrar porque a corregedoria manda cobrar. Eu falei, então tá bom, azar o teu. Por quê? Porque a lei estadual 11.331 de 2002, no seu artigo 32, ela vai falar o seguinte, se o oficial de registro tiver dúvida na cobrança dos emolumentos, ele vai suscitar para o corregedor em 5 dias decidir. Eu suscitei para o oficial, ele não quis mandar para a corregedoria, ele quis cobrar. Qual que é a punição da lei estadual? Você vai devolver os emolumentos em décuplo. É a lei estadual de São Paulo. Fora a imputação penal pelo crime de excesso de exação do artigo 316 para o primeiro Código Penal. Então a gente tem aqui na plateia o Dr. Gustavo, que foi meu aluno, que está estudando para o concurso, um cara super estudioso, e eu já falo para você, Gustavo, estuda, porque senão o senhor vai conhecer a trozoba voadora à velocidade da luz no futuro. E a gente tem que mudar a conduta como advogados. Não aceitar o que é posto pelos cartórios, pelo judiciário e assim por diante. Por isso que a gente tem que estudar diariamente. E é por isso que a gente tem um compromisso, e eu fico muito honrado de estar aqui presente, de poder transmitir para vocês novas ideias, novos pensamentos. Tudo bem? Está acabando, calma. Da convenção. A convenção é registrada no livro 3. Ponto, acabou. Vamos para frente. Olha o custo da convenção. O custo da convenção é 55,34. Aí tem um detalhe. Quando eu falo aqui atrás da instituição de condomínio, você procura na tabela, registro da instituição de condomínio. Você só vai achar a previsão legal para a cobrança de registro de instituição de condomínio nas obras de HIS. Habitação de interesse popular, interesse social. Então isso é uma conduta muito importante, porque emolumento é tributo. Se não tiver previsão legal, ele não pode cobrar. Vamos em frente. Regulamento interno, impropriamente acompanha a convenção. Não quero causar polêmica, né? Na prática, você tem que enfiar o regulamento interno, mesmo na incorporação imobiliária, tem que enfiar lá no meio da convenção para poder registrar. Agora, o registro das atas de assembleia condominial. Veja que após o empreendimento estar formalmente registrado, a gente muda de cartório. A gente passa a praticar os atos condominiais, os registros, no RTD, no Registro de Títulos e Documentos. Para quê? Para que você perpetue a vida do condomínio. É obrigatório? Não, é facultativo, mas é importante. No entanto, isso é mais interessante. Veja que existe o registro sobre a forma eletrônica. Para quê? Para reduzir o valor. Então, é importante que esse acordo de redução, se você faz o registro de forma eletrônica, vai perpetuar o documento da mesma forma. Só que você vai pagar muito mais barato, né? Que eu acabei nem colocando, que é um valor de 50 centavos, uma coisa assim. É uma coisa ridícula, tá? Mas ninguém usa, todo mundo vai lá e registra, né? E aí eu trouxe o valor do ato de registro. Para a gente encerrar, eu trago aqui os requisitos do registro da ata condominial. E pasmem, não há previsão nas normas de serviço, nem na lei, quais são os requisitos para registrar uma ata condominial. Então você vai por onde? Vai pela teoria geral. E o próprio cartório de documentos, no seu site, no CDT em São Paulo, ele traz alguns requisitos. E aí eu tenho que discutir uma questão. Pode o registro de documentos registrar qualquer coisa? A gente tem que lembrar que o cartório de documentos, ele tem como função conservar os documentos que não são de competência de outros cartórios. A ata condominial não é de competência de lugar nenhum. Então você leva
para o cartório de documentos, para quê? Para sua conservação. No entanto, ela gera um reflexo. Ela gera um reflexo de presunção de autenticidade. Então, penso eu, que o título dos documentos não pode registrar qualquer coisa. Então, se houver um vício na constituição do condomínio, ou na ata de assembleia, ou nas procurações dos presentes, o nosso querido oficial de títulos documentos deveria devolver. E por que eu digo isso? Porque recentemente eu tive um caso em que foi constituído um condomínio informalmente, foi aberto o CNPJ para ele, o síndico, suposto síndico, começou a praticar atos de sindicância, começou a alugar a área de garagem, começou a arrecadar dinheiro para isso, processou condôminos que tinham vaga lá, em cobrança de condomínio, e agora o condomínio me procurou, o condomínio formal, que é o residencial, e tem a área de garagem. E falou, o que a gente faz? Eu falei, esse problema é um problema registral. Por quê? Porque o título de documentos, ele arquivou vários documentos desse suposto condomínio para mera conservação, só que na certidão ele não fala que é mera conservação. Então, para os condôminos, aquele condomínio, ele é um condomínio formal, um condomínio autêntico. E aí eu venho discutir que esses requisitos não estão na lei, mas estão no site. Então eu tenho vários requisitos, esse material vai ficar à disposição dos senhores, tá? E ele traz vários requisitos, lista de presença. Quando é que acontece fraude? O cara pega a lista de presença lá, coloca um monte de gente, procuração falsa, e faz a assembleia e decide do jeito dele. Vamos lembrar que o síndico, muitas vezes, ele acha que ele é o dono do condomínio. Mas vamos lembrar que o artigo 661 do Código Civil determina: poderes gerais só confere poderes de administração. Administração. Não de xerife, não de delegado, não de autoridade máxima suprema do condomínio. Então eu venho com vários requisitos. E aí, olha só que interessante. As decisões são nesse seguinte sentido. O cartório de documentos, ele tem que qualificar sim o título que está entrando. E quando entrar um título para mera conservação, ele tem que citar bem grande, dizendo: esse título registrado não confere direitos para terceiros e nem se opõe a terceiros. É isso que eu tenho que falar. Queridos, estou atrasado, desculpa, Gomide. Paro por aqui, tem muita coisa para suscitar. Quem quiser receber material, quem não conseguir pegar, pode mandar e-mail para mim que eu encaminho para a comissão, encaminho para todo mundo. Mais uma vez, muito obrigado ao Dr. Rubens, ao Dr. Ricardo, ao Dr. Rodrigo Carpá. E um detalhe interessante, só para encerrar, desculpa, Gomide. Tem uma parábola africana que fala o seguinte: todo dia, quando a gazela acorda, ela sabe que ela tem que correr o mais rápido possível, senão ela vai morrer, vai virar prato principal. E o leão, quando ele acorda, ele sabe que ele precisa correr o mais rápido que a mais lenta das gazelas, senão ele vai morrer de fome. Significa dizer o seguinte: temos que correr com o conhecimento, todos os dias. Fiquem com Deus. Um abraço a todos.